você ainda ama eles. A verdade sobre os campos de concentração japoneses. O que você pensa quando escuta o nome Japão? Talvez você pense obviamente em animes, mangas, Naruto, Dragon Ball, One Piece, mas quase ninguém lembra do que esse país fez no passado. Talvez porque esse seja um tema pouco explorado na cultura popular, mas o Japão fez parte do eixo, ou seja, apoiou a Alemanha ao lado da Itália. Alguns meses após o Pacto Tripartite que promovia uma aliança econômica e bélica entre os três países, o primeiro-ministro do Japão Hideki Tojo teria sido influenciado pelas as ideias racistas de superioridade de uma raça sobre outras de Hitler, assim levando Tojo a formular a sua própria teoria de que a raça japonesa seria a raça superior asiática, que estaria acima dos demais povos da Ásia, assim como em teoria, os alemães estariam acima dos demais povos europeus. Em 8 de maio de 1937 a Segunda Guerra Sino-Japonesa teria sido iniciada. Ao longo dos dias o Império Japonês começou a invadir os demais países da Ásia, nada podia escapar das terríveis garras fascistas dos japoneses, não havia limites para a crueldade, há relatos de que eles estupravam mulheres grávidas e logo após isso abriam as suas barrigas e devoravam os seus bebês, e os principais alvos dos japoneses eram a China, as Coreias e a Singapura, mas principalmente a China. Tojo também ordenou a construção de campos de concentração nesses lugares dos quais eram feitos experimentos científicos desumanos, usando vírus e bactérias com a tentativa de criar armas biológicas e gerar pandemias em massa para assim afetar os aliados, quem estavam contra eles. E de vez em quando o presidente da Austrália na época John Curtin enviava suas tropas dentro de navios para a China com a tentativa de libertar os chineses dos campos de concentração japoneses. Mas a maioria das vezes isso dava errado e as tropas eram presas juntas. O maior campo de concentração japonês construído na China foi sem dúvidas a Unidade 731, do qual era liderada pelo microbiólogo Shiro Ishii. Os japoneses não consideravam os chineses e demais asiáticos seres humanos, e isso explica a falta de empatia com eles. Para os japoneses os asiáticos eram apenas a madeira, o tronco, da qual iria ser refinada para moldar objetos de madeira, uma parábola para dizer que os asiáticos serviam apenas para serem cobaias humanas para criar armas biológicas. E o pior é que não tinha nem jeito dos chineses se defenderem dos ataques japoneses, já que a tecnologia deles estava praticamente travada no tempo, enquanto os soldados japoneses viam de fuzil e tanques de guerra e helicópteros, os chineses só tinham armaduras de samurais, katanas e arco e flechas, a razão da qual a tecnologia japonesa estava anos à frente da tecnologia dos demais povos asiáticos era porque o Japão era financiado pela Alemanha e a Itália enquanto os outros países não eram financiados por ninguém. Tojo acreditava que uma guerra entre o Japão e os Estados Unidos era necessária caso ele quisesse conquistar o Alasca, do qual era propriedade dos Estados Unidos. Então Tojo ordenou um ataque ao aeroporto de Pearl Harbor, do qual assassinou milhares de civis inocentes. Os Estados Unidos, sabendo disso, desenvolveram uma arma nunca antes vista, a bomba atômica, da qual iria ser lançada nas duas cidades mais ricas do Japão, a cidade de Hiroshima e Nagasaki, assim quebrando com a economia do país e fazendo o Japão se render da guerra com os Estados Unidos, assim terminando com a guerra na Ásia e por fim dando um fim à Segunda Guerra Mundial. Mais tarde o coronel americano Douglas MacArthur mandaria a execução de Tojo por enforcamento. Devido aos seus crimes de guerra, já o imperador foi deixado vivo por não ter cometido quase nenhum crime de guerra. Alguns meses depois os chineses, junto dos australianos que tinham sido presos nos campos de concentração japoneses, foram libertos, assim fazendo a paz reinar na Ásia novamente. E o atual imperador do Japão e neto do imperador Hirohito, Naruhito, de sentir um profundo remorso pelas atitudes do país na Segunda Guerra e também pediu perdão aos povos asiáticos. Mas há certas feridas que nunca vão se cicatrizar, e até hoje se você chegar perto de um cidadão chinês ou coreano e contar o que os japoneses fizeram com eles no passado, eles começam a chorar lembrando dos horrores do passado. E até hoje o passaporte japonês é barrado na China, nas Coreias e na Singapura. E possuir quaisquer produto japonês na China é estritamente proibido devido à dívida histórica.